Fala, enfermagem, enfermeiro Diego Ícaro aqui voltando novamente. Essa live que vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube. Te peço que você não for inscrito, se inscreva. E agora nós entramos com essa live urgente, o fim da reunião no Ministério da Saúde. Acabei de receber aqui no grupo de WhatsApp, tá? Acho que foi no Infinida, no meu F2, em vários grupos de WhatsApp, o vídeo do doutor Daniel, que é representante do Conselho Federal de Enfermagem, tá? No Fórum Nacional da Enfermagem, que teve a reunião agora com a ministra, tá? E eu convidei aqui o nosso amigo Conrado Augusto. Primeiro eu vou passar o vídeo para vocês, tá? Depois eu coloco aqui o Conrado Augusto para a gente comentar a fala do Daniel. Ao meu ver, era aquilo que eu pensei, uma fala positiva. Quem tá falando que essa questão agora é enrolação, não. É só questão de tempo para o piso sair. A gente tem que nos manter confiantes, tá? Muito obrigado, Juliana, por ter comprado o selo. Tá? Temos que nos manter ativos também na cobrança, não ficar caladinhos, tá? Mas nós temos um documento oficial hoje e temos o comprometimento do novo governo, certo? Com o pagamento do piso da enfermagem. Confio muito no doutor Daniel, tá? Estive com ele anteontem, não é só de passagem, vi lá no Conselho Federal de Enfermagem. O doutor Daniel é uma pessoa séria. Conrado, eu vou só passar o vídeo, tá? Do Daniel e a gente vai analisar a fala, tá bom? Para o pessoal ver aqui. Olá, enfermagem brasileira, colegas do sistema COFEM-COREM, profissionais de enfermagem aqui do Brasil, todos os estados da nossa federação. Acabamos de sair aqui da reunião com a ministra, aqui no prédio do Ministério da Saúde, para tratar sobre o piso salário da enfermagem. Tivemos acesso à portaria, o grupo de trabalho prometido já foi instituído, tem 10 dias para concluir, ou seja, agora dia 27 de janeiro, e no dia 30 nós voltaremos aqui para conversar sobre o andamento da discussão, da construção dessa medida provisória, que vai fazer a distribuição desses recursos criados pelo fundo, pelo Fundef, conforme a emenda constitucional, para que ele seja distribuído para todos os entes federativos e também para os hospitais filantrópicos. Assumimos aqui o compromisso de colaborar no processo e ouvimos da ministra algo que é super importante. Escutem! E aqui quero dividir com todos vocês. A ministra da Saúde falou que é a ordem do presidente, dela e de todos os seus secretários para que o piso seja viabilizado o mais rápido possível. Então, gente, o piso entrará no contra-cheque o mais rápido possível. Sigamos firmes, nos acompanhem. Um grande abraço. Doutor Daniel traz boas Olá, informações. brasileira, Eu queria agradecer ao Leandro que comprou um selo, tá? Doutor Daniel trouxe boas informações aqui. Dando os textinhos, tá bom? E vocês viram aí, como eu falei para vocês novamente, doutor Daniel, de extrema confiança do Conselho Federal, representante lá no fórum e representante do COFEM nessa reunião, certo? E, Daniel, primeiros comentários sobre a fala era aquilo que nós esperávamos, temos o documento que saiu, né? A gente até postou aqui na página. Enfim. Fala, Diego. Boa tarde, boa noite já, né? Eu tô até de blusa, como se diz, cavada, porque eu cheguei hoje na praia, mas a gente vai seguindo também, acompanhando, enfim. É o que a gente esperava, né, Diego? Se a gente for olhar a live de 2 dias atrás que a gente fez, foi isso que a gente pediu. A gente falou, olha, tá um silêncio danado, tá um vazio danado e a gente precisa que alguém fale alguma coisa sobre algo. A gente precisa de ter alguma coisa material, não é só a fala de que pedir para poder falar, que daqui 15 dias a gente também resolve. Então, hoje a gente tem algo escrito, também material, que nós temos um grupo, a gente tem um prazo, a gente tem um prazo, no mas papel. Eu penso que esse vídeo, que é curto, né? Que é curto esse prazo poderia ser 30 dias, 60 dias, poderia ser um prazo um pouco mais longo, é um prazo curto, mas eu penso que isso já são 2 pontos positivos. Mas penso também que a fala que a gente teve agora, que tem um peso maior, é a fala, sem fazer análise política aqui, gente, partidária, mas é a fala de que aquele que tem o poder de poder agora também resolver isso, falou que quer que seja feito. Então, eu penso que a gente caminhou bem. E isso me traz esperanças, e falando novamente, respeito o doutor Daniel totalmente. Tá? Acredito 100% nas palavras dele, mas isso renova um pouquinho mais as nossas esperanças. Mas eu ainda queria ver isso,
da boca de Lula, da boca de Nízia, entendeu? De gravar um vídeo. Enfim, eu sei que o pessoal tem outras pautas, né? Mas, como eu falei, sinto falta disso ainda. Mas o doutor Daniel traz clareza, confiança, porque é uma pessoa que eu conheço, sabe? E, cara, quando ele fecha a fala dele no final, falando que o PIS estará nos contra-cheques, né, o mais rápido, que é do interesse do governo de pagar, e isso o pessoal está falando, é mais enrolação, é mais blá blá blá, é mais mimimi. Não. Cara, a banda lá não toca como a gente quer, eu sempre conscientizo a enfermagem. Se eu fosse eu poderia chegar aqui muito bem e falar assim, pô, mas 10 dias é o que eu gostaria de chegar aqui falando, ia dar público, ia dar engajamento, ia dar, sabe, aquele baque mais no governo, mas o que a gente tem que fazer aqui, análise do que está sendo mostrado. E agora nós pedimos as respostas, não pedimos, Conrado? Sim. Está sendo dada. Na segunda-feira, ou foi na terça, eu fiz uma live com você que falou assim, pô, não tem uma nota no site do Ministério da Saúde que fale da enfermagem. No outro dia saiu nota, no outro dia saiu reunião, hoje saiu vídeo, né, do Padilha com o pessoal, porque o Padilha não estava recebendo ninguém. E agora, essa informação. Então, eu sempre vejo E aí, as assim, coisas Diego, do lado positivo. se a gente for olhar para trás, como é que a gente conseguiu também construir esse piso? A história disso dos 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, cada passo que a gente deu, ou foi porque a gente, de forma física, pressionou em algum outro lugar desse país, teve alguém que foi lá também pressionar para que aquilo fosse feito. Quando tinha alguém contra, corria lá e falava, não entra contra, não, tira isso, tira aquilo. Quer dizer que agora, de novo, né, 2 anos e meio depois, a nossa força de ficar também pressionando, de ficar pautando, de ficar ali também cutucando, marcando esse arroba, fazendo post, fazendo live, vamos ter que ter alguma coisa palpável. Agora, é uma fala que a gente tem que ter o seguinte, eu sei que tá todo mundo cansado, Diego, isso cansa a gente também, a gente já falou muito sobre isso. Imagina quem está aqui, Mas, cara, imagina quem está aqui do outro lado, a pressão que não sofre. a gente não pode ficar com essas falas pessimistas, que isso traz energia ruim. A gente tem que ter fala positiva. Eu sei que está cansativo para todo mundo, né? A gente já tinha que estar com isso há muito tempo, mas existe um tempo jurídico, existe um tempo, gente, também político. E agora a gente trocou agora também esse grupo. Não estou entrando no mérito se o grupo é pior, melhor, mas é o tempo também político que as coisas precisam ter. Então eu volto a dizer aquilo que a gente teve hoje à tarde, que pelo menos no que eu vejo também, Diego, é sim positivo. A gente tem um grupo que foi agora feito, então, e tem um prazo de 10 dias para que isso seja entregue, somado a uma fala de que quem tem o poder para agir quer que isso seja feito. Somando esses 3 pontos, eu sei que muita gente já falou muita coisa para a gente, mas a gente precisa dar crédito para isso. A gente precisa dar crédito para isso, sim. Poderia ser melhor, como você falou. Poderia ser melhor, mas a gente avançou. A gente tinha 15 dias e um vazio. Agora a gente já tem muita coisa. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas, né, que tentam aí inflamar mais ainda a categoria, porque eu sei que eu inflamo a categoria com as postagens, mas eu também, né, na hora da cobrança, mas o que eu falo é um inflamar negativamente. O que está tendo hoje não é mais o mimimi, não é mais o blá blá blá, é uma documentação, sabe? E, cara, do jeito que foi construído esse piso, eu estava vendo muitas pessoas questionando. Aí teve aumento do professor e ninguém falou nada, foi rapidinho. E aí, pessoal, se vocês procurarem na história, tá? A criação do Fundeb, que hoje paga o aumento do professor sem ter esses mínimos problemas com a troca de governo, teve o aumento, quer dizer, problema tem sempre, mas teve o aumento lá dos professores, foi construída a emenda constitucional, depois regulamentada por uma lei. Então, o que está sendo construído hoje é o Fundenf, né, que é esse fundo que faz o pagamento do piso da enfermagem. Esse nome do Fundenf é até interessante, que estava lá com o Mauro Benevides no dia da reunião do COFEN, vai ser um fundo criado parecido com o Fundeb. Então é Fundenf. A gente ficou até brincando com a questão do nome, e que bom que o nome pegou, né? E agora falta essa lei regulamentadora,
que vai estar sendo trabalhado para isso. E fala assim, Diego Prazo, eu também estou cansado, sabe, gente? A gente que está aqui desse outro lado, passando conteúdo, recebe muita pedrada, muito comentário desanimador, é vítima de muita desinformação, às vezes, de outras pessoas que não conhecem o trabalho da gente, entendeu? Como, por exemplo, agora chegou uma menina dizendo que, na outra live que eu estava fazendo com o JP, que eles pediram 15 dias e que iam pagar, e que agora estão pedindo mais 10 dias e que não vão pagar. Eu não falei isso, em momento algum. Sabe? Então, assim, a gente tenta trazer as informações independente do governo, mantendo o compromisso aqui com a enfermagem. A gente falou do governo Bolsonaro, cobramos lá, unimos esquerda, direita, centro, a favor, conseguimos aí a nossa lei, 12 emendas constitucionais. E foi o que eu falei, ó, nós vamos continuar cobrando, independente de qual for o governo que ganha a eleição. E continuamos. E, pelo visto, está trazendo resultado. Exatamente, Diego. E agora, assim, quando a gente pensa assim, poderia ser ainda, talvez também melhor, poderia vir do Lula, poderia vir da Nízia essa fala, mas eu penso que a gente avança, que a gente tem o que cobrar também. Fala, olha, vocês pediram, fizeram um grupo, deram um prazo tal, 10 dias, e aí, fizeram o quê? Quer dizer que a gente passa a ter marcos de tempo para que a gente possa chegar lá, hoje é dia 19, dá para a gente chegar 1º/2, que volta todo mundo, STF, STJ, Câmara, Senado, que volta todo mundo, falar, olha, o prazo que pediram já foi dado. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Quer dizer que a gente começa a ter marcos e a gente pode cobrar e deve sim cobrar que dentro desse prazo seja feito algo. E aí, Conrado, como você já falou na questão do mês de fevereiro, eu levo toda essa fala, todo esse momento como uma vantagem. Como eu falei, eu sempre vejo as coisas positivas. Passei a ver outra coisa positiva mais ainda, agora depois da minha fala passada, que você frisou. Agora, mas eu vou te falar. O Congresso Nacional ele está em recesso. Sim. Né? Está de férias, janeiro, eles voltam em fevereiro. O STF ele está em férias coletivas dos ministros, eles voltam em janeiro. E mesmo assim, né, a gente sabe como é que político funciona, a pauta da enfermagem ela segue andando. Poderia deixar para se tocar, pedir esses 10 dias, logo no início de fevereiro, o governo não ter falado nada, ter ficado na dele, sabe? Mas não, está mostrando esse compromisso. E agora, que você deu um friso na minha frase a respeito, né, de Lula, falar a respeito de Nízia Trindade, falar, né, e aí eu venho. Hoje eu escutei de um representante da enfermagem, é isso que eu quero, é isso que eu luto. E eu acabo de mudar a minha opinião da fala passada, que era para Lula, para a Nízia falar, lógico, fixaria muito mais ainda, né? Mas nós temos um representante lá que vem, coloca a cara e falou, conversei com a ministra e a enfermagem é prioridade. Isso é protagonismo que está sendo dado para a enfermagem. Com certeza, Diego. E aí eu tô aqui, e aí eu tô agora te vendo falar, né? Ouvindo falar, e aí eu fiquei agora pensando uma coisa. Sou servidor público já faz um tempo e eu sei que eu mexo muito com prazos. Obrigado, e eu sei que quando se dá 10 dias de prazo é porque você quer então também resolver a coisa. Porque quando se quer deixar a coisa rolar, são 30 dias, 60 dias, 90 dias, você dá um prazo maior para poder fazer uma análise maior. Deu-se 10 dias. Então, para quem é do meio público e para quem já teve tantos prazos, igual a gente teve também, e você sabe quantos prazos a gente já passou em Câmara, Senado, Presidência, etc. Quando se coloca 10 dias ali, a gente precisa entender o tom que isso está sendo dado também. E o tom é um tom de que, olha, vai ser rápido. A gente também não quer que isso fique aqui, não. Porque senão dava 30, 60 dias, com certeza. E aí eu falo mais, eu vejo comentários aqui como da Erivana. A Erivana é uma seguidora que é adepta do governo passado, né? Sempre está aqui batendo, está falando que a gente está endeusando o político. Não, eu não estou endeusando o político, não. Eu poderia muito bem estar aqui inflamando a enfermagem para ir lá fazer, né, uma cobrança mais assídua que deve fazer, só que eu falo o posicionamento político daquilo que eu vejo. Do jeito que eu cobrei o Bolsonaro, eu cobrei o Lula. Eu não estou endeusando ninguém aqui, não. Mas os mesmos 10 dias
15 dias, na época do GTPL 2564, eu também fiquei puto quando era no governo Bolsonaro, e depois eu fui entender que valeu a pena. Então, com o tempo, com a andança política, a gente vai vendo que o que está sendo construído é para o piso ele ser sólido. É para que daqui a alguns anos, é para que esse ano nós consigamos derrubar o veto do aumento e daqui a algum tempo nós temos aumento igual aos professores, de pular de um salário para outro, para estar lá tudo escrito, tintim por tintim, vírgula por vírgula, ponto por ponto, e que veio desde o governo passado, desde já não se tira esse mérito, se sancionou porque quis ou porque não quis, não é isso. A caneta lá não é a do querer, foi o que é o que está valendo. Sabe? Mas as pessoas têm que parar de falar que a gente está endeusando o político. Não, não é isso. A gente está falando o nosso pensamento, sabe? O que a gente vê e a experiência toda que a gente viveu na construção desse piso. Porque ninguém apareceu agora nesse governo, não. E no governo passado pediram o prazo, a gente ficou chateado, brigou, depois a gente viu, pô, o GT, PL 2564, cumpriu o objetivo dele, entregou os dados. Pô, a PEC, não, mais uma PEC. Foi, resolveu, colocou o nosso piso na Constituição. Agora está faltando a cereja do bolo, que é o pagamento. E nós temos o comprometimento hoje do novo governo. E não ainda usando ninguém, não. O que está acontecendo é o que a gente vê. Tá bom, Erivana? Exatamente. O pessoal que está vendo aí. A gente não pode caminhar por essa linha. O ano passado a gente foi taxado, você foi, eu também fui taxado de ser de, talvez, esquerda. Agora, esse ano a gente já está sendo taxado de ser de, como é que se diz também, direita. Cada vez vai ser isso. A gente, o que a gente precisa pensar? Que se a gente não tiver uma visão acima disso, a gente vai ficar o tempo todo patinando nessa história de faz o L, faz o B, e a gente não tem que entrar nesse jogo, não. O dia que a gente tiver 70 deputados, 80 também deputados, formar essa bancada como existe hoje, os médicos, empresários, advogados, aí a gente pode se dar o luxo de querer formar 2 grupos, 3 grupos, etc. Cara, a gente tem 2 deputados, 3 deputados, poderia ter também eleito muito mais. Caminhamos já, tá bom, mas poderia ter feito muito mais. Mas o dia que a gente tiver uma bancada com 70, 80, que a gente pode se dar ao luxo disso. Até lá, a gente não tem que fazer nem o L nem o B, defender a classe. É isso que a gente tem que fazer. Independente de quem esteja lá, cobrar como a gente fez até hoje. E aí eu falo, cara, a pauta da enfermagem não vai mandar as 30 horas, não. Nós vamos cobrar aqui esse governo do Lula, como eu já levantei aqui, o que ele deve de 2012, que é as 30 horas. E não é porque eu votei nele que eu vou deixar de cobrar, ou não. Não é porque o Conrado votou em outro candidato, e não é porque você escolheu o outro candidato. Sabe, a gente tem que cobrar independente de governo, fazer o nosso papel e não ter a questão do político de estimação. Porque se realmente eu tivesse pegado e falado assim, não, eu vou proteger esse governo, não, eu vou ficar caladinho na minha, como algumas pessoas, como a Arivana julga, né, dizendo que ele está endeusando, eu não tinha pegado o caso do Padilha e soltado essa semana um vídeo que eu gravei 11 horas até meia-noite, um vídeo de 8 minutos, mostrando que esse governo, ele errou lá atrás e não pode errar agora. E as coisas, elas vão aparecendo, vão trazendo, sim, resultado, de acordo com as críticas, e eu vou dormir com a cabecinha tranquilinha no meu travesseiro, porque eu falei assim, pô, tô fazendo certo. Porque eu podia muito bem baixar a cabecinha, ficar falando, não vou criticar esse governo agora, não. Vou ligar para eles lá, vou atrás de um negocinho para mim, né? Um cargo. Não. Aqui a página ela é da enfermagem. Independente de governo, a gente vai apoiar, a gente vai fazendo coisa boa, né? Lógico, e também vai cobrar. Cobrar. Se a gente for parar para pensar, o piso passou na Câmara, Senado, e teve voto da esquerda, direita, do centro, da extrema esquerda, da extrema talvez direita, só o Partido Novo que a gente sabe que é um caso à parte. Mas a gente teve voto de todo mundo e a gente não pode, não deve seguir nessa linha hipótese alguma, até porque nós temos muitas outras pautas que vão precisar passar em Câmara, Senado, e a gente vai ter que ter o voto de todo mundo lá. Esquerda, direita, extrema esquerda, centro, centrão. A gente tem que entender primeiro essa política do que a gente ficar se dando ao luxo de querer criar um grupo político ou querer se dividir dessa forma como está sendo posto. Diego, eu não vou poder
ficar muito Não, tempo, não, eu vou porque tem encerrar algumas também. pessoas que estão com algumas dúvidas sobre o que foi dito na parte hoje da tarde. Sugiro que você passe novamente esse vídeo para quem agora chegou, para que possa entender que, assim, no que eu pude entender, no que eu pude avaliar de forma bem rápida, é positivo e a gente caminhou. A gente tem algo palpável para cobrar. Pessoas e prazos para cobrar. E isso é bom. A gente avançou, Diego. Vamos seguir. Exatamente. E graças a muita cobrança, tanto aqui quanto do pessoal que está lá no fórum, tá? Não tiro o mérito de quem está lá, pessoas importantes estão indo lá. Infelizmente, né, a gente fez muita inimizade no meio desse rolê, não é mais convidado, né? Mas a gente segue na luta aqui digital, torcendo, mostrando pontos para a enfermagem. E aí, ó, antes de eu passar o vídeo para você que ainda não viu, eu vou fazer uma convocação que eu já marquei com o nosso amigo JP de Enfermagem Unida e para as outras nós temos aí uma reunião muito importante, se eu não me engano, no dia 28, do governador e do seu estado, aqui do Distrito Federal, de todos os governadores do Brasil, com o presidente Lula. Então, nós, acredito que semana que vem, vamos iniciar uma campanha de cobrança para os governadores. Nós queremos a palavra dos governadores, a fala deles lá na reunião, solicitando o piso da enfermagem. Porque a enfermagem, ela não pode mais esperar. Nós sabemos que está andando, tá? Mas os nossos governantes aí, aqueles que prometeram na eleição passada pagar o piso, se a gente for fazer essa cobrança digital, né? Entra muito mais forte ainda, porque os governadores vão estar falando, já tem o recurso, cadê o dinheiro? Já tem o recurso, cadê o dinheiro? Exatamente, Diego. Agora é cobrar para poder pagar, cobrar para o piso, para a lei do piso estar novamente também vigente. E a gente ainda tem muita luta, gente. Depois que a gente conseguir fazer isso, implantar. É luta para poder fazer a lei valer. A gente tem muitos estados que não pagam piso direito. Então, assim, piso que eu falo que tem várias outras classes que tem, e as classes precisam lutar para que esse piso seja pago. A luta ela não está nem perto de, como se diz, talvez acabar. Mas, Diego, um abraço para ti, para todo mundo. A gente segue firme. A gente tem prazo e tem nomes para poder cobrar. Isso é bom. Seguimos, avançamos. Três dias atrás a gente estava aqui fazendo uma live pedindo isso. Pedindo. Então agora a gente tem nomes, prazo e tempo para poder então seguir então juntos. Não é só mais um grupo, não é só mais um tempo. As coisas vão chegando de uma forma que a gente entende que o piso não tem como voltar atrás. É fazer para poder fazer a coisa de fato talvez acontecer. Pois eu vou passar aqui novamente o vídeo. Obrigado pela participação. E o meu livro vai estar lá disponível, toda essa história dos bastidores. Tinha conversado com você algo antes, mas você vai escrever um capítulo também do livro, que você foi essencial. A gente vai conversando aqui para já te mostrar o andamento, não se preocupa com nada. Você, pessoal que está aí do outro lado, pode ter o nome também escrito lá no livro dos bastidores da enfermagem, na página de apoio. Mandou eu quero depois lá no direct, que eu não respondo ninguém ainda, na verdade. Né? Eu acho que eu tenho uns 90 ou 100 nomes que vão estar lá na página, né, dos apoiadores. Mas é uma história que é construída a muitas mãos e é uma vitória da enfermagem. Obrigado, Conrado. Valeu, Diego. Um abraço. Tchau, gente. E vai ter piso sim, gente. Um abraço. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, para quem não assistiu o vídeo, eu queria agradecer aí o Santana por ter comprado o selo da live, a Juliana Gomes, tá? Também, eu vi uma frase aqui muito, muito interessante. Teve muitos eleitos que sumiram e não abraçaram a causa, só para vocês terem ideia, né? Só para vocês terem ideia. Bom, esse aqui é o vídeo do Dr. Daniel, tá? O pessoal tá falando que tá sem som. Bom, para quem não assistiu o vídeo, vou tentar colocar novamente, só um segundo.
Não vai dar. Tá sem áudio, tá? Mas eu vou soltar essa live no nosso canal do YouTube. Temos aí agora prazo, data e hora. Já passei esse vídeo no início. Vocês não... Nem eu. Vocês conseguem me escutar? Tá mudo. Pois é isso. Um abraço a todos vocês. Assistam a live, eu vou postar o comecinho. Isso. Vou postar.